Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar tudo que se refere à mecânica de pequeno porte. Sobretudo, essas pequenas máquinas de ciclo, 2 tempos. Vejam bem, no último encontro que a gente teve, no último conteúdo, no último vídeo, eu deixei essa enquete aqui aberta para vocês. Que máquina é essa aqui? Muitos responderam. E eu agradeço muito, tá, a participação de vocês. Isso aí é muito importante para o crescimento do canal, para que o canal cada vez se desenvolva mais e a gente consiga continuar postando conteúdo para vocês, que já não são mais vídeos, simples vídeos aqui no YouTube, e sim, já são aulas, são videoaulas para vocês. Aulas de ajuda na parte da mecânica, conserto dessas máquinas, seja motosserra, roçadeira, sopradores, motores de popa, motores estacionários, certo? Vejam bem, muitos então responderam, e eu agradeço, de coração isso aí, e quem respondeu FS 460 CM, acertou, isso mesmo, essas máquinas da Steel, tá? Essa leva de máquinas que saíram com sistema E-Metronic. E a gente tem muito para falar sobre isso. Vejam bem, aqui no Brasil, essas máquinas pararam de sair. Pelo menos por enquanto. Mas a informação que eu tenho é que sim, que pararam de ser vendidas aqui no Brasil. E vejam bem, o que eu estou falando? Pararam de ser vendidas aqui no Brasil. Vendidas aqui no Brasil. Quando eu entrei em contato com um representante da Steel, uma loja da Steel, eles me falaram que não vinha mais essas máquinas, que não ia ser mais fabricadas, que não deu certo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas como assim não deu certo? Não estou entendendo isso aí, tem algo que não está bem contado aqui. Eu entrei em contato com amigos meus, tá? Portugal e Estados Unidos. E a verdade é que sim, continuam sendo fabricados, e tanto é que tem muitos lugares que já é um pouco mais difícil encontrar as máquinas com regulagem, com agulhas H e L com regulagem. Estão saindo novas em muitas dessas máquinas sistema E-Metronic, tanto E-Metronic da Steel como Auto-Tuning da Husqvarna. Então, com essa informação, qual é a conclusão que a gente chega? É que aqui no Brasil não vai ser vendido mais. Na Argentina também estão saindo máquinas novas, tá? Vários modelos com sistema E-Metronic. Então, aparentemente, somos nós os premiados que não vai ter essas máquinas. E você, tem muitos, vamos remover a carcaça primeiro, tem muitos que vão pensar, pô, que bom, beleza, ótimo. Olha, não tenho nada contra as E-Metronic, tá? Tampouco não sou um fanboy, não sou fanático dessas máquinas, porém, eu gosto sim da implementação das tecnologias novas. Porque se não fosse assim, até hoje a gente andaria com carros carburados e aplatinado, ignição aplatinado. E quem não lembra, eu lembro, eu sei como era, e eu sei como é. A gente tem um Fusca, ano 73, com 1500, motor 1500, com ignição platinado, dínamo e carburador. E para andar, muitas vezes, a gente tem que andar com uma chave de fenda, lixa e alicate junto. A gente não ia. Se não fosse por as inovações tecnológicas, a gente até hoje andaria assim. Então, eu gosto quando as coisas vão melhorando, certo? Então, a realidade é essa. Lamentavelmente, a gente novamente ficou para trás nessa questão aqui, tá, da tecnologia. Quais são os prós dessa máquina aqui? Desses modelos E-Metronics? Vejam bem, quem já não passou, tá, com motosserra, sobretudo, trabalhar no verão, usar ela no verão quente, sobretudo aqui no sul, que a gente tem temperaturas acima de 40 graus, 42, 43, chega até 45 graus em algumas regiões. E quando chega o inverno, a gente tem temperaturas negativas, abaixo de zero,
1, 2, 3 graus negativos. Quem já não aconteceu de pegar a motosserra, trabalhar normal no verão, chega o inverno e dá aquele clássico bom, e não vai, te dá uma dor de cabeça, passa perrengue, aquele que não sabe ajustar as agulhas, regular o carburador. Quem não passou por isso? Pois é, nesses modelos aqui não acontece isso, certo? Não acontece, e eu estou falando porque eu tenho máquinas com esse sistema. Você usa ela no verão, no inverno, na serra, no litoral, onde seja, ele sempre vai se regular por conta. Mas então, você vai se perguntar, se é tão bom assim, por que deixou de ser vendido, comercializado aqui no Brasil? Olha, tem vários motivos, eu acho. Um deles é a quantidade de etanol no combustível, gasolina, na gasolina, álcool. A gente tem 30% aproximadamente de álcool. E veja bem, tem uma coisa que a Steel não fala pra gente aqui no Brasil. A Steel não recomenda o uso de combustível com mais de 10% de etanol, de álcool na composição. Fala isso aí. Nos Estados Unidos, em Portugal, onde seja que venda a máquina, está na entrega técnica. Para nós aqui, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. É um absurdo, tá? Ninguém fala isso aí. Por quê? Não sei, tá? Tem algumas ideias, mas não vou falar agora aqui. Mas pensem bem, eles recomendam não usar combustível com mais de 10% de álcool. Como aqui no Brasil todo combustível tem acima de 27% de etanol, a Steel não fala nada. E vende, e nos empurra essas máquinas, tá? E não estou falando da Emetronic, estou falando de todas. Todas, aquelas com regulagem e tudo mais, todas elas. Por que isso aí? Por que não falam, não explicam direitinho, o nosso combustível não é totalmente adequado, então vocês têm que tomar tal cuidado, fazer funcionar a máquina pelo menos cada 20 dias, cuidar com a mistura. Por que não falam isso aí? Porque não é só a Emetronic que vai complicar o carburador se deixar muito tempo parado. Qualquer máquina, vocês sabem disso, tá? Tem experiência com isso aí. Então, esse é um dos problemas, mas, como eu já falei, esse problema não acontece somente com as Emetronic, acontece com todas. Mas eu acredito que o principal problema é a falta de qualificação. Pessoal qualificado para consertar de maneira correta essas máquinas. E agora vocês vão me entender por quê. Vejam bem, essa máquina aqui já não está mais com o carburador original. Olha só aqui o que foi feito nessa máquina. Aí, ó. Vamos tirar aqui também. A máquina foi trocado o carburador, isso mesmo, trocaram o carburador dela, original, com o sistema eletrônico, e colocaram um carburador comum. Vamos tirar aqui. Colocaram um carburador comum, com agulhas. Tá, até aí tudo bem. O que vamos fazer? Como todo mundo sabe, aqui tem um costume muito arraigado de trocar carburador. Uma máquina dá problema, troca carburador. Problema disso é que troca carburador, certo? E aqui não foi diferente. Só que olha o absurdo que fizeram, na minha opinião. Vejam bem, eu sei que tem muitos que vão gostar disso aí, tá? E eu entendo. Mas, na minha opinião, isso aqui foi um absurdo. Olha aí, ó. Carburador, vamos tirar ele daqui. Novo, porém com regulagem. Agulha de regulagem na agulha. E o mais. E uma máquina nova, praticamente, isso aqui, ó. Dá para ver na cor dos plásticos, dá para ver nas mangueiras. Olha aí, ó. Um carburador
Sama. Steel, original, com regulagem. E o que é o absurdo que eu vejo aqui? Tiraram um carburador, sim, eu tenho aqui o carburador original dela, tá aqui. Um carburador Valbro, aqui ó, carburador Valbro, não tem agulha, aqui vai a válvula solenoide, vocês podem ver, onde iria as agulhas, vai o solenoide, que faz a regulagem automática do motor, ou melhor, a alimentação do motor, a regulagem automática é feita pela unidade de controle. Tiraram um carburador Valbro para colocar um Sama. Eu não tenho nada contra o Sama. Eu arrumo muito esses carburadores, funcionam bem. Mas se vocês me perguntarem, Oscar, qual que você prefere, um Valbro ou um Sama? Rapaz, eu nem penso. Valbro, sempre. Valbro tem muita mais trajetória. Quando a Sama nem existia ainda, a Valbro já fabricava carburadores. Estou falando de 50, quase 60 anos atrás. Certo? Já vinha máquinas com carburadores Valbro, sempre funcionaram bem. E vocês vão ver, a gente vai desmontar os dois carburadores para ver as diferenças dele. Não me refiro só ao sistema de regulagem, mas na parte interna. E aqui, ó, o que foi feito? Colocaram, vejam bem, o solenoide enrolado numa fita isolante, dependurado lado de fora. Gambiarra total, né? E foi feito numa autorizada, não foi feito numa oficina particular. Deixaram dependurado o solenoide na parte de fora, cortaram o chicote, aqui ó, cortaram o chicote, deixaram esse aqui dependurado, botaram outro carburador e liberaram a máquina, certo? E o mais interessante é que foi cobrado o carburador novo e um solenoide novo. Quem vai entender isso aí? Cadê o solenoide novo? Tá aqui o velho. Tiraram simplesmente do carburador e deixaram fora. Para quê? Para emular, tá, o sinal do solenoide, para a unidade de controle entender que ele está funcionando com o carburador original e fazem funcionar a máquina. Uma gambiarra, nada mais que uma gambiarra, certo? Eu consegui aqui o chicote novo, tá aí, ó, original Steel, tá aqui, ó. Essa parte aqui vai ligado na unidade de controle. Aqui você tem o ancoragem, a entrada para o MDG1, que é o scanner. Aqui vai o solenoide, que seria esse terminal aqui, e essa parte que cortaram, atoraram, deceparam, arrancaram fora daqui, ó, é isso aqui, o microinterruptor do afogador. Sem esse aqui ele não funciona, ele precisa desse microinterruptor do afogador para primeiro, dar partida a frio, e segundo, o ajuste, tá? A redefinição da máquina para ajuste de fábrica é feito com o afogador, e vocês vão entender depois como é bem simples, tá? Simples, você mesmo faz em casa, não tem mistério nenhum. Então, tá aqui o chicote novo, e se precisar, eu comprei também uma válvula solenoide nova, ó. Esse aqui é o modelo mais novo, já é na cor verde, o dela aqui é preto, porém, vejam bem, eu vou limpar esse carburador, limpar ele, trocar o reparo dele, aqui ó, e sim, vou colocar um reparo Valbro, e não é original Steel, e vocês vão ver como vai funcionar. Estou fazendo isso para mostrar que a manutenção dessa máquina não é um bicho de 7 cabeças, é só seguir um caminho lógico, entender como funciona, aprender como funciona. É tão fácil quanto mexer num carburador comum, e às vezes até mais fácil. Então, eu vou trocar o reparo do carburador, limpar, trocar reparo, vamos trocar essa bombinha se precisar. Eu vou mostrar direitinho as diferenças internas entre esses dois carburadores, colocar, depois que o carburador está pronto, colocar o chicote novo, e fazer funcionar essa máquina no sistema original Emetronic, certo? O original Emetronic vai ficar funcionando perfeitamente. Esse solenoide aqui, eu vou conferir ele, tá? Se ele está funcionando ainda, eu vou colocar na máquina para limpeza, tá? Vamos limpar ele na máquina,
se ele está íntegro ainda, se a resistência, tá, do enrolamento do eletroímã está ok. Você mede isso aí com um multímetro, é simples, está certa a resistência. A gente testa se ele está livre, se não está travado, se está vibrando, coloca na máquina para limpar e vamos usar o mesmo solenoide. Mesmo carburador, vamos deixar como estava antes de trocar isso aqui com as peças originais deles. E vamos ver o que acontece. Eu quero entender por que fizeram isso aqui. Por que trocar carburador, tá, se não era preciso? E vamos deixar com o carburador válvula, certo? Se esse solenoide, no final das contas, não funcionar, a gente vai entender que a máquina parou por conta do solenoide e foi trocado o carburador. Sendo que esse carburador aqui, tá na faixa de R$300, 300 e poucos. Eu tenho uma nota, tá? Vou ver depois quanto que cobraram esse carburador. E um solenoide desse aqui, acho que está menos de 1/3 do valor do carburador novo. Simples de trocar, qualquer um troca. Certo, pessoal? Então, vamos à obra, vamos fazer esse serviço. E eu quero ver como é que vai ficar essa máquina aqui, porque eu sei que de mecânica ela está bem. Olha aí, ó. O motor está ok, compressão de transferência também. E aproveitando, e vejam bem, aproveitando que está tudo desmontado aqui, essa parte do carburador, vamos tirar a surdina, o silenciador, e vou fazer um teste de estanqueidade rapidinho, para ter certeza que a máquina não tem nenhum vazamento, que não tem fuga de ar em nenhum lugar. Porque, outra das questões, muitas vezes se troca carburador por uma entrada de ar no motor. No motor 2 tempos, uma entrada de ar dá o mesmo sintoma de carburador com problema, seja carburador com regulagem ruim, carburador sujo, dando falta de combustível. Uma pequena entrada de ar no motor dá o mesmo sintoma de falha no carburador. E às vezes a máquina tem uma entrada de ar e troca um carburador, certo? E por que eu vou fazer isso aí? Eu sei que essa máquina com Emetronic ela vai funcionar igual com entrada de ar, porque se autorregula. Mesmo assim eu quero ter certeza que ela não tem nenhuma entrada de ar. Vamos à obra então? Vamos lá? Botar para funcionar essa joinha? Muito bem, senhores, vamos desmontar então esse carburador aqui, o válvula, e fazer uma limpeza nele. Clássico óxido aqui, ó, produzido pelo etanol, pelo álcool. Esse aqui a gente vai colocar novo. Ótimo. Olha aí a sujeira. Vamos ter que deixar de molho ele. Olha aí. Bastante sujeira aqui. Tudo isso aqui é decorrente do etanol. Maneira de contornar isto: não deixar muito tempo parado a máquina. Tratar de colocar para funcionar pelo menos cada 20 dias. O combustível também, não deixar misturado ele por muito tempo. E quando vai colocar funcionar a máquina, se ela está parada já faz alguns dias, dá uma chacoalhada no combustível para ter certeza que o óleo ainda está bem misturado com a gasolina e o álcool. E o álcool, né, que tem composição de etanol no combustível. Certo, esse aqui a gente vai colocar novo. Já tem um aqui. Ótimo. Eu mesmo acho. Sim. Vai. Olha aí, sujeira. Vamos remover essas juntas. Vejamos se tenho a mesma junta aqui. Caso contrário, tem que providenciar uma junta para esse carburador. Não é a mesma. O reparo é o mesmo válvula. Tá aqui, ó. Porém, a junta não é a mesma. Por enquanto vou deixar ela aqui. Mas vamos desmontar tudo
para limpar completamente o carburador. Ótimo. Sem desgaste a agulha, vocês conferiram, né? Aqui. Aliás, a alavanca, né? Às vezes acontece dessas alavancas começar a descascar o material de recobrimento dele, solta tipo umas lâminas de metal, aí você tem que trocar, ou se tem muito desgaste, muita rebarba. Aqui também costuma desgastar aqui, e nesse caso não está. A agulha também está ok. E aqui, ó, o que eu falo para vocês do válvula? É o sistema válvula. A diferença que eu falei para vocês é o sistema válvula, ó, com essa borrachinha aqui. Funciona bem, não incomoda muito. E vem para trocar se a gente precisar. Você compra por quantidade essa válvula aqui se precisar trocar. É o clássico sistema válvula. E esse modelo aqui, vamos secar esse carburador. É o Sama, né? Com as duas valvulinhas lá, ó. Tá vendo? É diferente. Essa aí é a diferença que eu falo para vocês. Claro que o reparo de carburador também não é o mesmo. Vamos remover aqui rapidinho. Essa aí é a diferença que eu falei para vocês. Essas válvulas da bombinha de purga. Eu sei que tem muitos que não gostam dessas bombas de purga. Mas faz parte, não adianta. Vocês viram que as importadas todas têm. A Steel também. Se bem que os carburadores Sama são um pouquinho mais delicados. Funciona assim. Mas eles são um pouco mais delicados em questão de essas valvulinhas. Às vezes eles costumam travar aberto, sobretudo aberto, e começam a puxar ar. Aí. Essa aqui é a diferença, ó. O carburador é praticamente o mesmo, porém, sistema de válvulas, né? E a cuba também tem suas diferenças aqui, ó. Claro que estamos falando de um carburador com regulagem de agulha, que seria esse aqui, e um carburador eletrônico. Tá aí. Certo. Vamos deixar de lado esse carburador Sama. Eu só desmontei para vocês observarem a diferença na construção dele. Ótimo. Eu vou limpar ele, passar um jato de ar naquele carburador Sama, secar bem ele e guardar novamente. Pode servir em algum momento para alguma máquina, se bem que eu não troco o carburador, porém nunca se sabe, né? Aparece um carburador quebrado, com parafusos quebrados, agulhas quebradas dentro. Olha aqui a membrana que tinha no válvula. Certo. Vamos deixar fora ele. Eu vou lavar ele com gasolina primeiro, enxaguar ele com gasolina e depois deixar de molho com descarbonizante. Porque não posso perder essa mola, né? Ótimo. Lavar com gasolina e deixar de molho num descarbonizante. Com isso aí, eu vou conseguir limpar todas as galerias internas dele depois com jato de ar. E aí a gente vai montar ele com o reparo de carburador novo. Com muito cuidado, uma boa limpeza nele, remontar com o carburador novo. Agora,
O que eu preciso saber é se essa válvula solenoide aqui está funcionando ou não. Ele tem que ter uma resistência. Primeiro vamos medir a resistência dele rapidinho. Ele vai ter em torno de 30 ohms. Vamos colocar na escala aqui, ó, de 600. Se você tiver outro multímetro, pode ser na escala de 200. Se vocês prestarem atenção aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí estão os contatos, ó. São nesses terminalzinhos aí que vocês têm que encostar a ponta de teste para medir a resistência dele. Lá, ó, 33,8. Perfeito. Isso quer dizer que o enrolamento ele tem uma bobina aqui dentro, tá? Aqui dentro ele tem um bobinado. Quer dizer que a bobina não está cortada, está dando passagem de corrente. E num princípio, o eletroímã vai funcionar. Ele é uma eletroválvula, né? Aí, ó. De novo. Você consegue testar também mais fácil no próprio chicote, na própria máquina. Aqui, ó. Um chicote novo. Com ele no lugar. Aqui. Tá vendo? E aí você testa no fio preto e vermelho. E ele vai marcar lá, ó. Ele está aqui no chicote, tá lá, ó. Em torno de 34 a 38 ohms. Tá ok, tá perfeito. Ele tem continuidade. Certo. Então, nós temos passagem de corrente, temos continuidade no solenoide ou na eletroválvula. Agora, vejam bem, quando ele está ligado na máquina, quando está ligado no chicote, ele recebe um pulso intermitente do módulo de ignição, da unidade de controle, dessa peça aqui, ó. É essa peça aqui que vai controlar a frequência, a vibração dessa válvula para alimentar a máquina, certo? Então ele tem que vibrar, ele tem que trabalhar. Eu posso testar isso aí, vamos ver aqui. Ótimo. Para entender se ele está funcionando ou não. Aqui. Ótimo, está vibrando, ó. Perfeito. E num princípio, a válvula não está queimada. Está funcionando, está vibrando, pode ser. Na grande maioria das vezes, quando dá problema essa eletroválvula aqui, é sujeira. Simples sujeira, certo? Que passa pelo filtro de combustível, entra na cuba, aqui, ó. Essa sujeira passa pelo filtro, passa por aqui, entra na cuba e vai entrar no furo de alimentação, aqui, e vai dar exatamente aqui dentro, ó. Na eletroválvula. Qualquer sujeira que entrar lá dentro vai dar problema, a eletroválvula vai falhar, ou vai encharcar a máquina, ou não vai disparar, vai dar falta ou vai dar excesso, dependendo de onde se alojar essa sujeira, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Colocar ele para limpar, vamos deixar de molho o carburador, quando estiver tudo pronto, a gente recoloca no lugar, e mientras isso aqui fica fazendo efeito, vamos trocar o chicote, a fiação principal dessa máquina.
Certo, senhores, tudo pronto, ou quase pronto. Carburador limpo, tá aí, ó. Tudo certinho, tudo limpo. Opa. Tudo desoxidado. Tinha um pouco de óxido nessa falange aqui, foi limpo ele. Tá aí, tudo certinho. Válvula solenoide ou eletroválvula limpa também. Tudo certo. Agora, vejam bem, quase certo, né? Carburador também foi limpo, olha aí, ó, saiu todo o óxido praticamente, ficou um vestígio, alguma coisinha que vai sair agora no enxágue final, mas está limpo em comparação para o que estava. Só que nós temos um problema aqui. Vejam bem, eu acho que encontrei a falha. Por que esse carburador parou? Aqui, ó, a cuba quando cheia e a máquina começa a funcionar, o combustível sai por aqui, ó, para alimentar ela, por esse furo aí, percebe? Esse furinho aí, esse furo vem dar aqui, ó, nessa lateral, e depois de chegar até essa lateral aí, ele entra por esses orifícios aqui da válvula solenoide e são liberados aqui pela frente, para quê? Para alimentar a máquina. E ele vai sair por aqueles dois furos. Um deles vai até a válvula jet, que é o pulverizador de alta, aquele lá dentro. Esse mesmo, esse cor prateado aí. E o outro furo vai dar nos de progressão de marcha. Certo? Vamos mudar um pouquinho essa luminária. Ótimo. O outro furinho vai dar, né, naqueles dois furos lá de progressão de marcha. O que está acontecendo aqui? Eu limpei o carburador, fiz tudo a parte de limpeza. Quando fui testar essas galerias internas, que um furo vai dar um pulverizador de alta e o outro furo vai dar nos furos de progressão, totalmente entupido. Isso mesmo. Travado, entupido, não está dando passagem de combustível e não vai funcionar. A cuba vai encher e ele não vai liberar combustível para o ventre, nem para os furos de progressão. A máquina não vai pegar, certo? Então, o que tem que ser feito aqui? Eu vou remover esses dois tampões, esses dois selos aqui, esse e esse, para poder limpar os furos de progressão. Certo? Primeiro eu vou remover o mais grande, esse aqui. E também vamos remover a válvula jet, tirar ela daqui. Alguma coisa está entupido, está trancado, deve ter sujeira nas galerias. Agora, o que eu não sei, se essa sujeira se formou depois de ficar parado esse carburador, que ele ficou um tempo jogado, ou travou com a máquina funcionando. Eu acredito que isso aí aconteceu para a máquina ficar muito tempo parada. Tem que furar esse tampão aqui para remover ele. Aí, ó. O que tem aí? Olha isso aí. Isso que está dando problema desse carburador não funcionar. Percebe? É incrível, né? Vamos remover esse outro tampão aqui também. Vamos fazer um serviço bem feito.
Ótimo. Vamos tirar o outro tampão também. Olha aí. Tá vendo? Isso aqui acontece, ó, de deixar a máquina parada há muito tempo. E vai acontecer em qualquer carburador. Não é somente nesse aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó. Não tem como a máquina funcionar com isso aqui. E agora eu vou remover a válvula jet. A válvula jet a gente prende esse carburador na morsa, com um pano, com muito cuidado. E com um punção chato, bate ele aqui e ele vai sair lá dentro, tá? Ele vai sair lá dentro, no ventre. Muito bem, senhores, está aqui, a válvula jet já saiu também, estava muito entupida. Eu já limpei ela, vejam bem, ela levava uma tela aqui, uma telinha, tipo uma peneira, uma peneirinha. E eu removi ela porque tinha uma cola, um pegamento, um cimento dentro, que não é um cimento, mas é resto de combustível seco com óleo, alguma coisa aconteceu, parecia uma pedra de duro, não tinha como limpar. Eu coloquei em dissolvente, coloquei descarbonizante, nada diluía aquilo, então eu removi a tela. Tem vários modelos de motosserra da Stihl que vem com essa telinha aqui. Com o tempo ele entope nas motosserras, entope com a serrinha. E eu removo sempre elas, não tem problema nenhum, certo? Ele tem que cuidar simplesmente de não afetar aqui, ó, a membraninha da válvula G, que ele tem que deixar passar combustível da cuba para o duto de admissão, mas não pode voltar, certo? Então quando você tira a tela, vai por aqui, ó, pelo canto, forçando ela vai sair. Não tira também esse grampinho daqui, certo? Outra coisa, vamos remover a válvula jet, ele vai sair, como eu já falei para vocês, vai ao contrário, aqui, ele vai sair batendo de aqui para lá com um punção chato. Cuidado, nesse modelo aqui da Valbro, ele tem esse defletor de plástico, eu já recoloquei no lugar de novo, ele sai para cá. Se você tentar tirar a válvula jet sem remover esse defletor aí, esse aí faz parte do sistema 2 mix, certo? Se você tentar tirar a válvula, ele vai bater naquele plástico e não vai sair, certo? Então o que tem que fazer? Remove o eixo do acelerador, a borboleta, o eixo, puxa esse defletor com cuidado, puxa para cá, ele vai sair. Vocês podem ver que ele tem o entalhe aqui, ó, tá vendo? Ele sai, faz o serviço, depois recoloca ele no lugar novamente, coloca o acelerador e quando estiver pronto, a válvula jet é só recolocar no lugar, certo? Aqui está tudo limpo, tá? Foi limpo o carburador. Vejam bem aqui, ó, o que ele tinha dentro das galerias desse carburador. É um negócio eu nunca tinha visto. Aqui, ó, parece um plástico duro. Ele estava tudo entupido, as galerias internas desse carburador com esse material aqui. Ele parece um sedimento, alguma coisa, ó, dentro dos furos. Tá vendo? Parece um plástico, ó. E ele estava grudado e fechando tudo. Aqui, ó, e nesse lugar aqui, a gente removeu os tampões justamente por isso. Esses furos de progressão totalmente entupido, fechado. Eu tive que tirar aquele material aí de dentro, certo? Aqui, ó, esse glisser aqui, 0,50, que alimenta o circuito de baixa, também entupido. Cuidado que ele tem uma membraninha por trás, certo? Uma válvula. Essas galerias aqui, ó, não se enxergava do outro lado, tudo entupido, tá vendo? Esse aqui alimenta a válvula jet. E esse outro aqui alimenta o circuito de baixa. E esse furinho lateral aqui é que recebe o combustível da cuba, certo?
Então, está tudo limpo, está tudo certinho aqui. Agora, remontar de novo. Claro que os tampões, tá? Os selos que a gente tirou, não tem mais como reutilizar. Ó aqui, ó. Então, tem que ser colocado os selos novos. Tem uma aqui. E eu providenciei outro. Que deve... Aqui está ele. Está aqui, ó. Certo? Vocês podem ver que eles são convexos, ó. São abovedados. Para que isso aí? Quando você coloca eles, como vai ser colocado aqui, ó. Esse vai ir nesse outro, nesse aqui, ó. Ele entra. No momento que você bater com um punção chato aqui em cima, com cuidado, ele vai baixar e vai abrir. Ele vai expandir com isso aí, ele vai vedar toda a volta e vai virar um selo, vai virar um tampão. Aqui, ó. Mesma coisa esse outro. Todos os carburadores funcionam assim, com esse selo, certo? Não precisa colocar pegamento. Na grande maioria das vezes, praticamente sempre ele vai vedar bem, porque como ele tem esse formato abovedado, quando você bate, a tendência dele é abrir, expandir e grudar na parede do alojamento. Vamos lá então recolocar esse tampão no lugar, já está tudo limpo. Agora sim vai ficar esse carburador. Carburador limpo, tá aqui. Os tampões tudo no lugar. Furos de progressão, já limpo com o tampão no lugar. Circuito de baixa, válvula G, tudo certinho, tudo no lugar. Agora, vejam bem uma pequena curiosidade aqui, ó. Lembram daquela falange que eu falei para vocês que leva lá dentro, de material plástico? Vamos ver se vocês conseguem ver lá dentro. Lá tá ela, ó. Aqui é essa peça de plástico aí, ó. Tá vendo? O que acontece quando o acelerador abre tudo, ó? Ele fecha, ele encaixa a borboleta do acelerador naquele lado da falange e a borboleta do afogador aqui, e ele divide o duto de admissão em dois, a parte de baixo para o 2 mix e a parte de cima, a parte de alimentação. Vejam bem, percebe? Vamos virar aqui, está invertido, agora sim. A parte de cima é onde tem a válvula jet, aí, ó. E a parte de baixo para o 2 mix. E o carburador Sama não tem isso aí. Olha aí, ó. Não tem nada lá, você enxerga. Aí, ó. Enxerga a separação das duas borboletas, ó. E ele deveria ter, porque ele tem até o entalhe aqui, ó. O entalhe, para quê? É nesse entalhe aqui que vai encaixado daqui para lá esse difusor, esse defletor lá de plástico, tá vendo? Só que o Sama não tem. Tá aí. E aparentemente funciona do mesmo jeito, certo? Aparentemente funciona do mesmo jeito, porque se vocês prestarem atenção, só um minuto. Aqui, ó, o duto de admissão dessas máquinas. Percebe? Ele é dividido aqui, ó. A parte de baixo é a parte do 2 mix, aquele que completa a fase de limpeza do processo do ciclo do motor. A parte de cima vai direto na saia do pistão. Quando o pistão sobe, ele abre o duto e puxa combustível para o cárter. E aparentemente o carburador funciona, ou melhor, a máquina funciona com esse outro carburador. Ele estava funcionando, que não tem essa platina, essa falange, esse defletor lá dentro, certo? Eu não sei, agora eu não sei se vocês me perguntarem, me pegaram de jeito, não sei se ele vai afetar ou não o processo do 2 mix, pelo fato de não ter essa peça. Olha, muito provavelmente sim, tá? Mas enfim, como eu falei para vocês, esse carburador aqui não é o original dessa máquina, pelo menos não dessa Emetronic.
Mas a 460 normal, com carburador de regulagem, vem com carburador comum, carburador Sama. Esse aqui é da 460L, o modelo que vem com justamente de fábrica com esse carburador. Essa aqui da 460CM. E esse aqui vem de fábrica. Esse carburador é original, foi colocado numa autorizada. Então, aparentemente, o Sama não vem com esse defletor, se bem que a 460 normal, a L, também tem essa aqui, assim como a 221, 161, todas têm sistema 2 mix com essa falange, essa divisão aqui na brida do carburador. É difícil entender isso aí, tá? Qual é o processo, por que que é assim, enfim. Diafragmas novo. Ótimo. O que foi trocado nesse carburador aqui? O reparo do carburador, as membranas, a bombinha de purga e só por enquanto. Isso aí que foi trocado nesse carburador. Um reparo de carburador anda em torno de um reparo original, deve estar em torno de uns 60, 70 reais aproximadamente. Bombinha de purga eu consigo barato, porque compro por quantidade. Então, o que se gasta menos? Você gastou menos de 70 reais aproximadamente em peças nesse carburador. Um carburador novo está em torno, original, né? Um carburador novo original está em torno de 400 reais. Tempo de serviço. Esse aqui me levou um tempo, sim. Esse aqui me levou aproximadamente meio dia de trabalho. Eu não toquei de seguido porque tinha um motorzinho de popa, um Mercury 5 HP, que estava reformando a caixa de engrenagem e era para sair logo, mais fácil, mais rápido, só que tinha quebrado a caixa de engrenagem, quebrado todas as engrenagens. Aí, quando o motor estava pronto, funcionando, ele não pegava lenta. No princípio, era simplesmente para resolver a caixa de engrenagem. Aí, resulta que não pegava lenta de jeito nenhum. O dono veio buscar e o motor não pegava lenta. E foi aí, e nesse momento, que eu entendi por que tinha quebrado. O que tinha acontecido? Por que quebrou as engrenagens? Simplesmente, como não tinha lenta o motor, como o motor não tinha lenta, eles ligavam, deixavam meio acelerado e engatavam de vez o motor, na hora. Não tem engrenagem que aguente. E aí o motor teve que ficar mais tempo aqui, né, para resolver. Descobrir qual era o problema, o que estava acontecendo. Eu primeiro
suspeitei do carburador, revisei o carburador, estava tudo certinho, não tinha nada de errado. Aí pensei numa possível entrada de ar em algum lugar. E no final das contas, era uma das válvulas de torque, uma válvula de palete, que estava ficando parcialmente aberta. Com isso aí, já me levou mais tempo do que eu esperava para resolver. Mas o bom é que ficou certinho o motor, ficou ótimo, gostei como ficou. E aí peguei de novo nesse carburador aqui nessa máquina. Então aproximadamente meio-dia de serviço me consumiu. Entre resolver o problema desse carburador. E não foi somente, vejam bem, não foi somente isso que vocês viram. Ele tinha muita sujeira dentro. Não era sujeira, era tipo um araldite, parecia um araldite transparente, duro, em todas as galerias internas. Não dissolvia com nada, tá? Não tinha jeito. Deixei uns 20, 30 minutos em banho com um Car 80, não teve jeito. Aí sim, tive que tirar todos os tampões, remover todos eles para poder fazer o processo de limpeza manual. Isso aí que leva mais tempo, mas enfim, ficou. Certo. Olha, conversando com vocês, esqueci de fazer o teste de estanqueidade durante a montagem, mas não tem problema. Vamos fazer agora. Trocar o O-ring dessa válvula G. Eu sei que o fabricante recomenda não encostar a mão aqui, tá? Mas também eu sei que ele recomenda sempre trocar esse componente. Assim como eles recomendam sempre trocar carburador, e aí por aí vai. Como eu sei que não precisa todo o tempo estar trocando, tá aí. Por que não pode pegar aqui? Porque qualquer sujeirinha que cair aqui pode entupir, sobretudo os furos de progressão e a membraninha que tem lá da válvula, certo? Cuidando isso aí, tá tudo tranquilo. Ótimo. Tá aí. Preciso de uma chave torque, é mais pequena, T10. Agora, onde que ela tá? Deve estar por aqui. Aqui tá ela. Muito quietinha aqui, né? Pronto. Tá aí. Vamos aproveitar e colocar o afogador no lugar.
Pronto. Legal, carburador pronto. Vamos para a máquina agora. Essa máquina já passou pelo teste de estanqueidade, está tudo certinho com o motor. Já troquei também aqui, ó, o cabeçote de aspiração. Coloquei novo. Mangueiras estão ok. Chicote no lugar, chicote principal. Aqui, ó, o terminal para o MDG. O plug do solenoide e essa peça aqui que faltava, ó, a microchave, que cortaram fora aqui, ó, a microchave do afogador. Essa aqui reconhece quando o afogador está armado. Manda um sinal para o módulo de ignição, unidade de controle, certo? E por que, juntinho tá aqui, por que é tão importante assim essa microchave? Vejam bem, quando vocês limpam o carburador dessa máquina ou fazem qualquer outro serviço, tipo, por exemplo, trocar módulo de ignição ou desmontar e remontar de novo, sempre é bom resetar a máquina, voltar para os padrões de fábrica, certo? Para deixar a máquina como quando saiu de fábrica, a regulagem dela. E como é que se faz isso aí? Você aciona o afogador, dá partida na máquina e não desarma o afogador. Deixa a máquina funcionando por 90 segundos com o afogador armado. A máquina fica funcionando com o afogador, ela não vai desligar, não vai morrer, é assim mesmo. Fica por 90 segundos, você deixa por 90 segundos e aí desliga ela. Pronto. Você deixou a máquina no padrão de fábrica, resetou ela novamente. Lembrando que essa operação você vai fazer quando limpa carburador, troca a unidade de comando, tá? Que é o módulo de ignição, desmonta o motor, remonta de novo para descarbonizar, qualquer outro serviço, você vai fazer isso aí. Antes de ligar aqui, ó, a eletroválvula solenoide, vamos testar se está funcionando a microchave. Só um minutinho. Pronto, tinha chegado gente. Então, vamos lá de novo. Aqui. Pronto. Vamos ver se está funcionando, então. Pronto. Aí. Vejam bem, ó. Cada vez que é acionado, olhem aqui, ó. Cada vez que é acionado o afogador, o que acontece? Tá aí, o sinal que a gente precisa do afogador. Está funcionando a microchave certinho. Hoje, eu não vou colocar essa máquina no scanner, não. Vou fazer ela funcionar assim. Pronto. E esse fio vai por dentro. Tá, vamos colocar primeiro a base do carburador, depois encaixamos esse fio no lugar. Aliás, a base do filtro de ar, né? Realmente a bomba de purga não está puxando combustível.
por algum motivo não está enchendo o carburador. Mas isso aí não me preocupa. Vejam bem, o que eu fiz nesse carburador? Além de trocar reparo, tirar aqueles tampões, eu também troquei uma membraninha de uma válvula que leva no circuito de baixo. Aquela telinha que leva parecido à válvula jet, só que na entrada do circuito de baixo. Ela estava com aquele material resseco, parecia um cimento, aquilo lá que tinha tudo dentro desse carburador, então não tem problema. Veja bem, isso aqui no geral, para todas as máquinas, seja com carburador com regulagem manual ou sistema eletrônico. Se a máquina está bem, sistema elétrico está ok, compressão de transferência, carburador revisado, está tudo certo. Porém, a bombinha de purga, por algum motivo, não enche o carburador, seja por uma válvula jet ou alguma outra válvulinha que está deixando entrar ar dentro do sistema do carburador, não tem problema nenhum. A máquina vai pegar igual, ele tem que pegar, sim? Por mais que não encha a bombinha de purga, ele tem que funcionar, certo? Depois, vejam bem, depois que a máquina funciona, você começa a bombear devagarinho com ela funcionando e na grande maioria das vezes ela volta a funcionar novamente a bomba de purga. Por que acontece isso aí? Muitas vezes tem muito ar no sistema, outra vez as valvulinhas não estão no lugar certo, estão grudadas meio que de lado, deixando passar ar. É só questão de que comece a circular o combustível dentro do carburador, vocês acionam a bombinha e ele vai começar a funcionar novamente. Então, resumindo, se está tudo bem, tudo certo na máquina, por mais que a bombinha de purga não funcione, ela tem que pegar igual. Então o que vamos fazer agora? Vamos colocar para funcionar, certo? Vamos colocar para funcionar essa máquina. Ótimo. Sempre cuidado com esses modelos agora novo da Steel, com essa base aqui, é tipo uma baquelita. Muito cuidado, não apertar muito, não apertar demais, ele pode acabar quebrando, pode acabar trincando, ele é bem frágil. Então, temos combustível. Cadê a vela? Eu tinha uma vela por aqui. Aqui tá ela. Ótimo. Vamos acionar o afogador. Vejam bem, eu vou fazer ele funcionar primeiro. Vamos fazer pegar. Pegou, funcionou. Vamos colocar o filtro de ar, vamos levar ele para fora e fazer funcionar com o afogador armado por 90 segundos. Para quê? Para redefinir a máquina nos parâmetros de fábrica, já que a gente trocou novamente o carburador, certo? Tiramos o carburador Sama que tinha colocamos o brossol original dela de novo, com o sistema eletrônico, foi trocado a fiação, o chicote. E detalhe, vejam bem, esse chicote aqui, e junto com aquela válvula solenoide que no final eu não coloquei, comprei novo, mas não coloquei por enquanto, tá aqui ela, tá vendo? Junto com essa válvula solenoide que eu comprei, mas não coloquei no carburador. Aonde que eu consegui essa aqui? No Mercado Livre tem um vendedor, o seu Alberto, Agrijapa, tá? Ele consegue todas essas peças meio raras para Steel que muitas vezes a gente não encontra nas lojas físicas, não encontra por aqui, ele tem lá. Ele conseguiu esse chicote, conseguiu a válvula solenoide, ele é muito prestativo, uma pessoa de confiança. Eu trabalho com ele já faz algum tempo, só tenho, tá, a agradecer ao senhor Alberto pela sua amabilidade em me atender, presteza, uma pessoa muito, muito dedicada.
em questão de peças, de steel e outras máquinas. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o site dele, a loja dele no Mercado Livre, o link, você clica aí, vai direto na loja dele, AgriJapa, certo? Fale com o Alberto. Com certeza, se tiver alguma peça que você precisa e você não encontrar em outro lugar, ele consegue para você. Certo, vamos lá então. Afogador montado. E vou colocar o parafuso aqui, ele está sem a cobertura. Ele está sem a cobertura. E a cobertura vai preso com 2 parafusos, mas da carcaça da arranque. Não aperta muito. Agora, nesse momento, sem a cobertura. É simplesmente para não forçar a carcaça da arranque. Caso contrário, ele vai ficar preso somente com os parafusos de baixo. Isso aí não é bom. Certo. Vamos ver o que acontece. Opa! Olha aqui. Acho que ajustei demais essa tampa aqui. Aí tá. Aí tá, galerinha. Muito bem. Pegou, deu partida. E o que eu falei da bombinha de purga? Olha aí. Já encheu. Pronto. Ótimo, perfeito. Pegou, vocês viram, pegou sem encher a bomba de purga. Ficou na lente, funcionou direitinho. Agora, o que eu vou fazer? Vamos colocar o filtro de ar. Eu vou colocar também essa pequena cobertura aqui, que vai nesse lugar aqui, para quê? Opa! Vai aqui, ó. Agora sim. Que vai nesse lugar para prender esse terminal aqui do M-Tronic, colocar o filtro de ar, vamos levar para fora e vamos fazer funcionar. Deixar ela funcionando com o afogador montado, armado, como falei para vocês, para voltar para os parâmetros de fábrica. Vamos ver como é que se comporta esse motor. E num princípio, gostei. Aparentemente, ficou ótimo. Certo, legal. Olha, gostei mesmo. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais para pegar por conta de quê? Por conta que não tinha enchido o carburador ainda com a bombinha de purga, mas não. Pegou relativamente fácil. Quero mostrar uma coisa para vocês. Só um minutinho. Vamos colocar essas coberturas aqui. Sempre que vamos regular a máquina, opa, já errei aqui, né? Fico conversando e as coisas não saem como tem que ser. Sempre que vão regular a máquina, já coloque, tá? Coloquem o filtro de ar, tudo certinho como tem que ser. O tubo, tá? Com carretel ou com a lâmina, qual vai ser o implemento utilizado. Eu, nesse caso, vou colocar o filtro de ar, mas não vou colocar o tubo ainda, não. Certo? Só vou fazer funcionar ele, regular, deixar para a configuração de fábrica.
e vamos ver como é que ela se comporta. Aqui, ó. Vejam bem, a sujeira. Lembra que eu limpei, né? Aqui, ó. Que a gente limpou com o aparelho a válvula solenoide. Aí tá ela, ó. Essa pretinha aqui, ó. A Stihl, vejam bem, a Stihl recomenda trocar. Sempre que mexer, trocar válvula. Muitas vezes também qualquer probleminha que dá, entra uma sujeira, alguma coisa, válvula nova, eletroválvula nova. Ela não é uma peça muito barata, não. Tá aqui, ó. Não é muito barata, então o que eu fiz? Eu fabriquei, aqui, ó. Eu fabriquei esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho, para quê? Para limpar a válvula solenoide, certo? E olha a sujeira que tinha dentro, olha aí. Isso aí tinha dentro da válvula. Por quê? Lembra? Essa válvula estava dependurada aqui fora na máquina, jogada aqui do lado e a máquina trabalhando com aquilo solto. A Stihl recomenda nem pegar na ponta da válvula, certo? Vem um papel aqui, ó. Deve estar aqui dentro. Olha aqui. Ele recomenda nem pegar aqui. Aí, nem pegar nessa posição, ó. Tá vendo? Tem que pegar lá atrás, não com os dedos perto da ponta. Essa válvula estava jogada aqui do lado, enrolado numa fita isolante, porém o biquinho dela, tá? Já estava enrolado numa fita isolante, porém essa parte do bico aqui estava exposta, estava solta. Eu limpei, esse aqui é o modelo mais novo, já é de cor verde. As primeiras eram de cor preta. Limpei ela com o aparelho, vocês viram quando foi colocado para limpeza, e tá aí, ficou funcionando, aparentemente ficou bem. Essa máquina vai ser bem testada, mas pela marcha que pegou, ficou bem na lenta. Vamos ver agora como é que ela está disparando, se ficou tudo redondinho o funcionamento, tá beleza. Eu sei que eu posso limpar essas válvulas sem maiores problemas, e não preciso estar trocando a toda hora uma peça que não é barata. E sim, eu sei que a Stihl não vai trazer mais para aqui, para o Brasil, pelo menos por enquanto, essas máquinas. Porém, como o meu curso, ele não é vendido somente aqui no Brasil, ele é vendido em Portugal, Espanha, Suíça, Argentina. Então, lá naqueles países, eu sei que essas máquinas estão entrando, e para eles, tá? Que vai ser destinado a maior parte do conteúdo do eletrônico no curso, assim como a fabricação dessa ferramenta para limpeza. Por enquanto, eu não vou colocar a cobertura, certo? Não vou colocar a cobertura por enquanto. Não é bom vocês fazerem funcionar muito a máquina sem essa cobertura, ele ajuda a esfriar o motor. Mas eu vou deixar assim, vamos lá para fora e colocar ela para funcionar. Muito bem, está funcionando. Agora o que eu vou fazer? Vou armar o afogador, fazer ele funcionar e deixar funcionando por 90 segundos com o afogador armado. Depois que passou, quando venceu os 90 segundos, simplesmente desliga, não precisa desmontar, desliga. Depois se desarma o afogador e faz funcionar de maneira normal.
Desarmou o afogador. Ótimo, senhores. Tá aí. Gostei como ficou. A marcha bem parelho, fica na lenta boa, limita em aproximadamente 12.400 RPM, que é o normal dela. Fica entre 2.600 e 2.700. A máquina ficou legal mesmo. E agora tá quente. Vamos ver se conseguimos fazer pegar. Certo, galerinha? Isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Agora essa máquina vai passar por uma bateria de testes. Ela vai ser bem testada. Vai cortar bastante para ver como se comporta. Usando com gasolina brasileira, óleo da Steel. E eu quero ver como é que vai se comportar esse carburador. Em um princípio, ele está perfeito, não precisou de mais nada. Inclusive, creio que nem precisaria daquele reset que eu fiz. Mas eu fiz já para seguir o padrão da Steel. E tá aqui, ó. Certo, galerinha? Eu acredito que um dos principais problemas desse sistema aqui é a falta, tá, de pessoal para fazer a manutenção dela. Mas enfim, tá aí. Lamentavelmente não vai vir mais para nós. Tem muita gente que acha legal isso aí, mas eu, na minha opinião, o sistema não é ruim, funciona bem, dispensa regulagem contínua. Enfim, eu vou passar ele pelo scanner. Vocês viram, não precisei usar o MDG, tá? Com um simples multímetro vocês fazem os testes que precisa para saber se a válvula solenoide está ok, se o microinterruptor está funcionando, somente com um multímetro, mais nada, certo? Eu simplesmente vou passar o scanner nele, tá? Para fazer um controle de rotina, mais nada. Mas está tudo funcionando. Aqui o scanner vai controlar o funcionamento do afogador, funcionamento da válvula, ele vai controlar o funcionamento do módulo de ignição, que é a unidade de controle, o corta-corrente, vai me dar a quantidade de horas de funcionamento da máquina e vai controlar a lenta e a alta rotação, se está tudo certinho, se está funcionando.
vai fazer um controle do volante magnético, se está legal. São controles de rotina, mas escutando a máquina como está funcionando agora, eu sei que ela está bem. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu agradeço muito a paciência de vocês, tá? E vocês estarem aí do outro lado para dar apoio ao canal, certo? Um forte abraço. Então, não deixe de visitar a página do Alberto AgriJap, tá? Para ver todo o material que ele tem lá. Eu não recebo nada dele, tá? Não estou fazendo isso aí, não tenho nenhum contrato com ele, simplesmente eu me senti bem atendido, ele é muito disposto a ajudar, então eu falei para ele que ia divulgar a página dele aqui no meu canal, certo, pessoal? Forte abraço, tá? Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.